Olá, já vou começar me desculpando pelo barulho do vento, que está muito forte e que poderá vir a ser ouvido, e também pelo latido dos cães, que ficam muito enfurecidos quando venta tanto assim. A primavera chegou aqui em Porto Alegre, com um friozinho e bastante vento. Mas, deixando isso de lado, venho hoje falar da alegria que me deu a leitura do livro Diferente como a Gente, da autoria de Marcos Bliaqueres, lançado ontem, 25 de setembro, e a cujo lançamento, com muita alegria, eu compareci. Marcos foi meu aluno nos idos de 1986, 87, no então ainda segundo grau do Colégio Israelita Brasileiro. E hoje o reencontro, adulto, casado, pai de 2 filhos, advogado e um homem que luta pelas causas daqueles que consideramos deficientes, uma luta pela inclusão, uma luta pelo não capacitismo, uma luta para que possamos compreender que todos somos diferentes. Este livro está dividido em 2 partes. A primeira, ele intitula Meu Caminho, e ela vai trazer fatos reais da sua vida, pessoas com deficiências, com as quais ele cruzou, se encontrou, conversou, e vai então nos fazer um relato sobre as dificuldades dessas pessoas, a forma como elas são percebidas pela sociedade, a dificuldade que a própria sociedade tem de compreender que essas pessoas podem ser e são felizes apesar da sua deficiência. A segunda parte ele intitula Outras Histórias, e aqui ele não foca em pessoas específicas, mas ele vai falar sobre o assunto em termos gerais. Eu comecei a ler o livro ontem na fila, enquanto esperava pelo autógrafo, e saí da livraria com metade do livro já lido, e terminei ele hoje, e li assim, um texto atrás do outro, muito encantada com o que eu estava lendo, porque o Marcos consegue tratar com bastante sensibilidade um tema tão importante e tão difícil. A obra também tem as ilustrações da Luísa Fantinel, que são belíssimas. Ela diz no final do livro que ela escolheu apresentar as diferenças por meio de cores, texturas e formas variadas e de uma maneira atrativa, e realmente conseguiu. Vejam, as ilustrações são muito bonitas e muito interessantes, eu diria. Eu gostaria de poder ler tudo que está aqui, de tão bacana que eu achei, mas eu vou ler um texto da primeira parte e um texto da segunda. O texto da primeira parte chama-se Revelação. A gente pensa muito, mede as palavras para falar com os filhos, principalmente quando eles são novinhos. O Beni, meu caçula, tinha só 3 anos. Queríamos contar para ele que o irmão era autista. Achávamos que já era hora, pois a nossa vida estava sendo sacudida. As mudanças de cidade e escola estavam levando a Mira ao limite. Nosso apartamento era o mais barulhento do edifício e todos gritavam em volta dele. Nós também não sabíamos o que fazer e nossa reação era a pior possível. Gritávamos junto a ele. O controle emocional estava
tão distante quanto a nossa Porto Alegre, onde os guris tinham nascido e vivido. Já era hora de tentar explicar o que estava acontecendo. Sobrou para minha mulher, que sempre teve mais jeito para falar com as crianças. Ela se sentou com o pirralho e disse: "Vamos conversar." O menino ficou atento e ouviu a revelação da mãe. Humano é diferente. Com uma cara de quem não estava entendendo o que estava acontecendo, ele respondeu: "Mas, mãe, não somos todos diferentes?" A mãe não sabia como reagir e se esforçou por puxar da memória uma explicação convincente para o pequeno questionador. "Filho, humano é especial." Beni olhou para a mãe com um olhar apavorado, misturando medo e decepção, e perguntou: "Então, eu não sou especial?" Foi então que ela resolveu falar de forma franca e direta: "Humano é autista." E acrescentou: "É por isso que ele se comporta de um jeito diferente dos outros guris." Esse foi o começo de uma conversa que dura até hoje, sobre família, autismo e diferenças. Desistimos de usar eufemismos ou longas explicações e passamos a falar de forma mais simples e direta. Beni nos ensinou que estava mais preparado para entender o mundo ao seu redor do que pensávamos, e que o caminho mais curto entre dois pontos é o melhor, sem muitas voltas. Agora vocês podem estar pensando que isso é uma fanfic ou uma história que eu inventei para o livro. E vocês sabem, escritores adoram inventar histórias. Mas essa aí, eu juro que é verdade e aconteceu exatamente desse jeito. Vejam a sabedoria infantil de dizer: "Mas mãe, nós não somos todos diferentes?" Que corrobora o título do livro, Diferente como a gente. Para as crianças é tão simples entender que somos todos diferentes e, na verdade, elas não têm preconceitos. O preconceito é um fator social e é contra ele que o Marcos luta e sobre ele que o Marcos escreve. Na segunda parte tem um texto muito legal chamado Dromedário. Se eu lhe perguntar se sabe o que é um dromedário, é bem provável que responda: um camelo com uma corcova só. Mas isso é uma grande injustiça. Ele é mais conhecido por sua semelhança com outro animal do que por suas próprias características. Esse olhar distorcido não é comum dos dromedários. Vou repetir a frase que eu li errado. Esse olhar distorcido não é exclusivo dos dromedários. Pessoas com deficiências enfrentam algo semelhante. São frequentemente definidas pela ausência de algo em relação ao que se considera normal. Muitas vezes, suas identidades são apagadas e resumidas ao que lhes falta, em vez de serem reconhecidas por suas singularidades ou potencialidades. Um amigo com deficiência física certa vez me disse: "Minha cadeira de rodas chega antes de mim a qualquer lugar." Essa frase ilustra bem como, em diversas situações, a deficiência se torna o foco principal, ofuscando a pessoa que está ali. Olham para a cadeira de rodas e esquecem quem está sentado nela.
Reduzir um ser como o dromedário apenas à ausência de uma corcova é tão arbitrário e injusto quanto julgá-lo pela cor do pelo. Esse tipo de percepção nasce da ideia de deficiência como um defeito a ser consertado. Quem pensa assim se fixa tanto no que julga faltar que ignora o que já existe, deixando de perceber o quanto esse animal é capaz. O dromedário é uma verdadeira maravilha da natureza, perfeitamente adaptado às condições extremas dos desertos. Ao contrário do que muitos pensam, sua famosa corcova não armazena água, mas gordura. Ela serve como uma reserva energética acumulada nos períodos de alimentação abundante, permitindo-lhe resistir aos longos períodos de escassez. Já a água é armazenada de uma forma engenhosa na corrente sanguínea. Seus glóbulos vermelhos podem expandir seu volume em impressionantes 250%, garantindo hidratação mesmo em ambientes áridos. Além disso, a evolução dotou o dromedário de adaptações externas que o tornam um verdadeiro mestre da sobrevivência no deserto. Sua pelagem fina e suave facilita a refrigeração do corpo, enquanto suas tonalidades, que variam do branco sujo ao castanho escuro, auxiliam na camuflagem e na reflexão do sol inclemente. As patas largas, com base adaptada, impedem que ele afunde na areia fofa. Por fim, seus longos cílios atuam como barreiras eficazes contra tempestades de areia, protegendo seus olhos em condições adversas. Quem enxerga apenas a corcova ausente tende a atribuir tudo na vida desse animal a esse detalhe, que não explica nada. Se não bebeu água, é culpa da corcova inexistente. Se não resistiu às agruras do deserto, talvez tivesse sobrevivido se tivesse 2 corcovas. Se a fêmea não quis acasalar com o macho, não podemos julgá-la. Talvez esperasse um parceiro com 2 corcovas. Da mesma forma, esse pensamento reducionista explica tudo o que acontece na vida das pessoas com deficiência, apenas por suas limitações. Se o menino engordou ou emagreceu, é culpa do autismo. Se o aluno tem dificuldades na alfabetização, é culpa de sua deficiência física. Se a aluna não gosta de educação física, é culpa da surdez. As limitações são sempre uma explicação simples ao alcance das mãos e frequentemente estão erradas. Quando o olhar se fixa apenas na ausência, os dromedários são tratados como versões incompletas de camelos, como se todos os desafios enfrentados fossem consequência da corcova que não possuem. Mas a verdade é que eles não são quase camelos. Eles são dromedários, lindos e únicos. E já passou da hora de entendermos isso. Acho que depois desse texto não preciso dizer mais nada. Fica aqui a sugestão, Diferente como a gente, Crônicas sobre Inclusão e Esperança, de Marcos Bliaqueres, ilustrações de Luísa Fantinel, editora Idelpa. Boa leitura.